para nós aqui é a grande questão, né? É o ponto crucial dessa conversa. Como que a gente usa a inteligência artificial de maneira eficiente e ética? Que a inteligência artificial está cada vez mais presente em nossas vidas, todos nós sabemos. Compreendê-la é que requer um conhecimento interdisciplinar e um conhecimento científico. Então, nós precisamos lidar com ela, compreender qual é o aporte tecnológico, mas principalmente o aporte científico. E aí não tem outro lugar que não seja a escola, porque o conhecimento científico historicamente construído é o que pode garantir e assegurar para nós, professores, e aos estudantes, um domínio sobre a inteligência artificial. E também refletir sobre as dimensões que são éticas dessa inteligência artificial. Em que medida que isso me favorece, como professora, como é que eu uso os recursos todos que estão disponíveis e como é que eu lido com esses estudantes que têm hoje um perfil de buscar essa informação, muitas vezes, que é dada, que é facilitada pela inteligência artificial e que chega com uma velocidade muito maior na sala de aula. E aí retomar a premissa dos direitos, né? Todo aluno tem direito a uma educação de qualidade, todo aluno tem direito a uma escola para o conhecimento, para a formação. Penso que é necessário para nós que defendemos que a sociedade sem escola é uma sociedade que, de fato, não contribui. Para nós é a escola o ponto de partida dessa sociedade crítica, dessa sociedade que pode, evidentemente, contribuir para uma cidadania, né? O que mais, Sônia? E a cidadania, eu vou voltar à história do conhecimento e do conteúdo na escola. Por quê? Porque essa pergunta, como usar a inteligência artificial de maneira eficiente e ética, eu resolvi preparar a minha aula de um jeito a partir do ChatGPT. Então, ok. Só que a gente já percebeu que muitas vezes o ChatGPT comete equívocos factuais, muitas vezes, em relação àquele momento histórico, ou aquela geografia, ou inglês, ou, enfim, qualquer disciplina, uma equação, né? E a gente já viu isso, porque os colegas que pesquisam isso trazem essas informações para a gente. Se o professor não tiver um conhecimento muito robusto da sua área, ele não vai dar conta de perceber se aquilo ali foi um erro ou não. Então, por exemplo, quando a gente vê um erro, muitas vezes, no material que é feito por nós, né, a gente logo corre, corrige, reimprime, sei lá, faz alguma coisa. Mas, se eu não souber que aquilo lá tem um problema real, o que vai acontecer é que eu vou deixar passar e os alunos vão aprender algo errado. A pior coisa que tem, numa sociedade que busca o desenvolvimento econômico, tecnológico, social, é a gente não ter boas escolas. O desenvolvimento econômico, para ele ter ajudar o país a crescer, porque, gente, vamos lá, a educação tem que fazer parte de um projeto de país. Ele precisa ter uma grandeza. O que eu quero para as crianças no futuro? O que eu quero para os jovens no futuro? Então, eu quero que os jovens tenham acesso ao conhecimento, mas que ele também incorpore os seus direitos e quais as responsabilidades éticas que nós precisamos ter na sociedade. Nós temos responsabilidades individuais, mas nós vivemos no coletivo. E a gente tem que pensar coletivamente. Uma sociedade sustentável só vai se desenvolver por meio da sustentabilidade se ela tiver conhecimento. Se a sua população tiver acesso ao conhecimento. A sociedade, aquela cidade, aquele lugar, a cidade só vai ser sustentável se ela tiver uma perspectiva de justiça social. E justiça social significa ter conhecimento.
ter uma base ética para a tomada de decisão. Tomada de decisão para resolver problema. Então, vamos lá, eu estou pensando num processo de troca de energia, de combustível por energia limpa. Por exemplo, nos automóveis, eu tenho que estudar o que é um automóvel com base em baterias que são fabricadas a partir do lítio. O que o lítio, onde que o lítio, quais são os países que têm lítio? Que mineral é esse? Para ele ser processado, ele precisa de bilhões de litros de água. Água essa que não pode ser usada como reuso. Ela tem uma alta contaminação. Se ela tem alta contaminação e se gasta muita água, e nós estamos vivendo um momento muito problemático com a água, será que o carro elétrico é, de fato, uma energia limpa? Esse é um debate na sociedade. E que a gente só tem condição de fazer se a gente tiver conhecimento. Conhecimento. E se a gente tiver acreditar que essas informações podem ser pensadas cientificamente, pode ser analisada, que alternativas que eu tenho. Não é porque o carro é japonês, coreano, bonitinho, custa 800 mil reais, puta que legal, vou ter um carro bacana, né, zerado. Mas qual é o impacto disso? Eu não estou fazendo campanha para fósseis, de combustíveis fósseis. O que eu estou querendo dizer é, temos que analisar eticamente as propostas existentes na sociedade. E a sociedade só vai avançar num projeto grande de desenvolvimento educacional se a comunidade, se aquela população tiver acesso a uma educação de qualidade, né? E mais do que isso, ter responsabilidade para tomar decisão, ponderar as consequências. Então, aqui, ninguém é dono da verdade dentro da escola, mas nós temos que criar muitos debates com várias posições e trazer isso, é isso que vai dar essa robustez para os nossos alunos, é isso que vai dar criticidade, é isso que vai dar uma dimensão cidadã e mais, reconhecer a necessidade de entender que valores essa sociedade precisa ter para garantir um futuro próspero, um futuro criativo, um futuro com muita ética e responsabilidade social. Isso é importante, isso independe de posições políticas, ideológicas, isso independe, isso é do ser humano, isso é da natureza humana, né? Então, essa dimensão toda está lá na base, está na BNCC. Não está em outro lugar. Então, ela tem que ser apropriada, de fato, pelos jovens, pelos adolescentes, pelos jovens e pelos professores, para que, de fato, a gente possa ter um país que prospere, um país que tenha um desenvolvimento e que pense num desenvolvimento sustentável, né? Ou seja, a era digital exige de nós uma nova forma de pensar sobre o conhecimento, sobre a educação, sobre a ciência, sobre as necessidades que nós temos com essa sociedade que vive hoje, esse momento que é revolucionário.